Olá, sejam bem-vindos a mais um Umbanda Básica, o nosso podcast Umbandeiros, e hoje a gente vai falar sobre xinguilamento, xinguila. E eu quero saber se você já ouviu falar, se você conhece esse princípio, e é disso que a gente vai falar hoje. E daqui a pouco eu vou dizer para você por que a gente está falando desse tema. Enfim. Mas antes da gente começar a entrar no enredo do xinguilamento, eu quero pedir para você, se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, já curte, comenta, compartilha, deixa o seu like, né? E ajude o nosso canal contribuindo com qualquer valor via Pix para ajudar na nossa causa animal, né? O projeto Patinhas da Malu. Você também nos encontra nas redes sociais @Patinhas da Malu. Você pode ajudar também o nosso canal e o nosso projeto via Pix, né? No comentário fixado e na descrição desse vídeo, tá bom? Então, xinguilamento é a comunicação entre os indivíduos da comunidade com os espíritos dos seus entes queridos, né? Que já partiram, para que o espírito possa se manifestar no atendimento e nos anseios da comunidade, né? Voltando do mundo espiritual. Esse ritual, ele é um transe, né? E aí recebe a manifestação desses espíritos. Uma série de obrigações estabelecidas nessa comunidade, como oferendas, comidas, bebidas, bem como os espíritos ancestrais devem determinar e, quando eles são invocados e venerados, essas oferendas são votivas. O fenômeno é considerado fundamental para a harmonia da comunidade que se estabelece e que se mantém. O xinguilamento é uma prática da Angola, né? Em alguns países também, não só na Angola, mas é uma prática mais voltada para a origem banto. E eu lembro que algum tempo atrás, quando estava em voga esse tema sobre xinguilamento, inclusive eu, uma dessas pessoas, falou que não tem a ver nada o xinguilamento com a Umbanda, né? E se olharmos a Umbanda nos moldes de hoje, a gente entende que realmente não haveria. Agora, contudo, se percebe muito a questão de se falar, e eu insisto aqui no canal em falar que as pessoas falam, por exemplo, da origem banto da Umbanda, né? Falam que Umbanda é banto, mas a gente mesmo, e eu me coloco novamente nessa peneira, eu também já falei que esse xinguilamento não é aqui no Brasil e xinguilamento não tem nada parecido aqui. Inclusive eu e outros irmãos lá no grupo Umbandeiros também, uma vez num debate, dissemos que isso não tem nada a ver com Umbanda. Então aqui eu abro uma reflexão para nós todos, tá? Se a Umbanda é banto, né? E por que não pode haver uma ligação com o xinguilamento, né? E aqui no Brasil as pessoas conhecem por xinguila, né? E aí houve todo um frenesi na época quando começou a se falar a respeito disso, e um monte de gente apontando, dizendo isso não é Umbanda, isso não tem a ver com Umbanda, estão fazendo confusão. E até de certa forma eu concordava muito com isso. E o que me levava a concordar com isso é de que não existe nada assim no Brasil como o xinguilamento que se vê lá na Angola, por exemplo, tá? Mas, para variar, né, nós, meros mortais, estávamos totalmente errados, né? Volto num fator e uma questão que já trouxe aqui, o estudo e a leitura do livro Religiões Negras no Brasil, a escravidão após a emancipação, Valéria Costa e Flávio Gomes, né? Religiões Negras no Brasil, da escravidão à pós-emancipação, né? No livro, lá no comecinho desse livro, na página 61, né, fala um pouquinho sobre o capuchinho italiano João Antônio Cavazzi de Monteculo, né, e tem um registro, né, um registro dele, Reinos do Congo, Matamba e Angola, né, de 1645, tá?
tem um capítulo dedicado a feiticeiros, onde ele fala de algumas questões já, inclusive na figura emblemática de Luísa Pinta, também fala dela nesses debates, e aí a gente chega a algumas conclusões onde sim, já existia xinguilamento no Brasil e é realmente origem banto, né? Isso, eu estou trazendo esse fator porque inclusive eu era uma dessas pessoas que dizia que não tinha nada a ver com Umbanda porque o xinguilamento não esteve no Brasil, e eu trago isso como uma forma de retratação também, tá? Enfim, isso não quer dizer que a Umbanda é o xinguilamento e o xinguilamento é a Umbanda. Eu só estou dizendo que se considerarmos realmente como de fato os discursos efusivos falam da origem banto, né? E no culto da Umbanda hoje, honestamente, fora algumas práticas ali que existem hoje, e eu não vou falar quais, porque aqui cai na rede, cai na internet, todo mundo começa a repetir, daí todo mundo é detentor da verdade. Fora algumas práticas que realmente têm uma representatividade banto, a Umbanda não traz mais nada na sua liturgia, praticamente muito pouco da origem banto, mas o discurso efusivo nas redes sociais é que Umbanda é banto, né? Então é isso que eu quero trazer para vocês. Eu mesmo refutei essa questão do xinguilamento e disse que não condizia com a Umbanda porque não existia no Brasil, né? Então eu vou dar uma lida aqui num trecho do livro onde fala sobre o Xinguila e principalmente no Calundu do Sabará, tá? Lembrando que anterior esses registros, somente quando o Anchieta fala da santidade de Jaguaripe, são os registros mais antigos do que esses de 1600, para falar das religiões aqui já no Brasil, tá? E é claro que muita coisa se perdeu os registros, então não tem como falar muito de muitos anos, porque existem poucos registros. Bom, vamos lá. Contudo, ao tratar dos feiticeiros pertencentes à classe da Xinguila, que vamos encontrar o que parece ter sido a matriz do nosso Calundu de Sabará. Da numerosa quadrilha de feiticeiros, os Xinguilas são os únicos de quem Padre Cavazzi fez menções explícitas ao sexo feminino. Qualquer homem ou mulher pode tornar-se Xinguila, conquanto se mostre possuído por espíritos ou saiba fingir-se possesso. Xinguila quer dizer adivinho possuído por espíritos que fala pela boca. Suas reuniões se fazem durante a noite em palhoças aptas e depois, apagado o fogo, se misturam indistintamente homens e mulheres. O Xinguila homem ou mulher se põe por meio de multidões e manda que todos lhe obedeçam, pois a função é promovida não pelo capricho, mas pelo impulso interior do espírito consultante. Entretanto, os músicos tocam seus instrumentos e excitam os presentes com cantos e berros apropriados, capazes de assustar as próprias feras. Cantam umas canções diabólicas com imprecações julgadas eficazes para persuadir o demônio em entrar no corpo do Xinguila. Este, por sua vez, esconjura e convida-os a tomar posse dele. Então, o feiticeiro levanta-se com uma seriedade e, ficando uns momentos imóvel, imediatamente começa a agitar-se, parecendo endemoniado. Então, a gente já vê aqui a presença da Xinguila, do xinguilamento, já mais ou menos em 1645, esse registro, né? Lá, como eu falei anteriormente. E agora esse relato aqui que traz esse padre, né? O padre Cavazzi,
fazendo menções sobre como ele via o xinguilamento, a Xinguila, né? E essa Xinguila, ela tem origem no Congo, Angola, né? E inclusive a angolana Luísa Pinta, ela inspirou realizações de várias práticas no seu calundu, né? Inclusive com esse xinguilamento. O calundu do Sabará expressava muito bem essa questão da Xinguila presente, tá? Então por que eu trouxe isso aqui? Eu não estou dizendo que a Umbanda e a Xinguila, elas são iguais. Eu estou dizendo que a gente precisa entender que existe essa herança e que a gente precisa entender esse contexto, né? E muito embora ter cuidado com alguns discursos, porque quando nós defendemos uma ancestralidade, a gente precisa honrá-la, né? E aqui cabe a reflexão. Será que realmente toda Umbanda é Banto? Toda Umbanda é a Banto-Ameríndia, né? Será que realmente é? O quanto a tua raiz, o quanto a tua essência preservou? Os espíritos, ok, os espíritos são livres, meu irmão. Eles estão para com os seus descendentes, né? E não importa como você se denomina, como você acredita. Você precisa entender que esses espíritos vão estar ali. Se você tem uma descendência banto-ameríndia, eles vão ser seus ancestrais banto-ameríndios. Agora, realmente levamos os rituais para dentro da Umbanda? Ou a gente está querendo uma confirmação de algo para que cessem as represálias a determinadas vertentes, né? De novo, eu não estou aqui para defender nada, não estou aqui para defender A, B ou C, eu estou aqui para dizer para vocês, muito cuidado com esses mestres de discursos efusivos que querem trazer verdades absolutas, porque a verdade é que a gente não sabe absolutamente nada, né? E ao longo dos anos, a Umbanda se deturpou sim, gostando ou não, e nós acabamos perdendo a essência e a essência real Banto-Ameríndia. Hoje, replicamos muito mais os conceitos judaico-cristãos e espíritas do que realmente a essência afro-ameríndia, tá bom? Então fica aqui uma reflexão e também uma retratação sobre alguns momentos em que falei que o xinguilamento não existia no Brasil e que não estava aqui, que não faz parte da herança Congo-Angola, e aqui fica então a retratação do canal Umbandeiros para isso, porque lembro que efusivamente nós refutamos essa questão e essa condição, tá certo? Se você sabe um pouco mais, quiser falar mais sobre o xinguilamento, sobre a Xinguila, deixa aí nos comentários. Se tiver algo para contribuir, sugerir para os novos programas, faça isso que a gente faz questão de receber a tua opinião e tua sugestão para temas, tá bom? Dúvidas, críticas, sugestões nos comentários, curte, comenta e compartilha, faça do Umbanda Básica o teu podcast dentro e fora do terreiro e faça a tua doação via Pix no e-mail que está na descrição deste podcast. Meu agô para quem é de agô e meu fraterno saravá para todos.